Vitória é precipitada demais para que eu consiga falar sobre minhas dificuldades. Ela não me ouve, mas fica furiosa e me cobre de críticas, acusando-me de suspeitas, falta de confiança, ambição, etc. e etc. Assim escreveu o príncipe Albert numa carta ao barão de Stockmar, depois de uma briga ocorrida com sua esposa por causa da baronesa Larsen. O trecho da carta que acaba de ser citado pode causar algum estranhamento ao leitor, principalmente quando levamos em consideração a quantidade de filmes e séries que romantizam o relacionamento entre os dois. Tal representação, contudo, havia sido iniciada pela própria soberana, imediatamente após a morte do seu consorte, no final de 1861, quando preservar a memória de Albert se tornou então sua missão de vida. Porém, os diários originais de Vitória, que escaparam ao crivo de seus editores, bem como cartas trocadas pelo casal com seus parentes na Europa, indicam um convívio marcado por tensões e desentendimentos, bem diferente do começo idílico enfatizado nas produções modernas. O fato de viver num país estrangeiro com costumes diferentes dos seus e ainda por cima, casado com uma mulher que era chefe de Estado, certamente foi um peso que sufocou o príncipe por anos, até que ele conseguiu virar a situação ao seu favor. A princípio, Albert tentava se envolver mais nos assuntos da esposa, como a política e sua correspondência com o primeiro-ministro Lord Melbourne. Mas sempre que ele tocava no assunto, Vitória desconversava e tentava mudar o rumo da prosa para temas superficiais. Ao protestar contra os desvios da esposa, ela adotava a posição retórica de que não conseguiria sustentar a conversa anterior porque se sentia completamente absorta na presença do marido e, portanto, incapaz de tratar de um assunto como política. Albert, acreditando nas palavras do barão Stockmar, pensava que a razão de tudo isso era a baronesa Larsen, que cuidou de Vitória durante toda a infância e passou a ter grande influência sobre ela. Não obstante, o casal logo descobriu que seus gostos divergiam em muitos aspectos. Ele fora criado num regime quase espartano, com horários rígidos, e achava as festas promovidas na corte bastante entediantes. Vitória, por sua vez, adorava dançar noite adentro e depois sair para a sacada do Palácio de Buckingham, onde poderia observar a chegada da aurora atrás da Catedral de São Paulo ou das torres de Westminster. De sua parte, Albert adorava a companhia de cientistas, artistas e literatos, com quem podia manter uma conversa mais intelectualizada. Vitória, entretanto, sentia-se bastante intimidada na presença daquelas pessoas. Tais divergências de gosto são reflexo do pouco tempo que o casal teve para se conhecer melhor entre o noivado no mês de outubro e o casamento em 10 de fevereiro do ano seguinte. Um assunto particular em que ambos discordavam se referia à quantidade de filhos que deveriam ter. Albert queria ser pai de uma prole numerosa, enquanto Vitória não desejava ser mãe de muitas crianças. Sua atitude ante a gravidez pode ser inferida a partir de uma carta escrita em março de 1858 para sua primogênita Vicky, então recém-casada com o príncipe Frederico da Prússia. A carta dizia o seguinte: agora, para responder à sua observação de que achaste que uma mulher casada tem mais liberdades do que uma solteira, em um sentido da palavra, ela tem. Mas o que eu queria dizer, num ponto de vista físico, e se você tiver doravante, como eu tive pelos 2 anos do meu casamento, dores e sofrimentos, pragas e misérias, com as quais você precisa lutar contra, precauções constantes para tomar, você sentirá o arreio de uma mulher casada. Para a jovem rainha casada em 1840, a perspectiva de ser mãe causava preocupação. Algumas décadas antes, sua prima Charlotte, princesa de Gales, havia falecido após dar à luz um bebê natimorto em 1817. A morte da herdeira do trono acarretou uma crise dinástica que possibilitou à filha do Duque de Kent ascender ao trono como rainha. Mas, assim como a maioria das mulheres de sua geração, Vitória não tinha muita escolha.
Seus desejos e preferências, para a sua infelicidade, não determinavam o tamanho de sua família, e ela acabaria tendo 9 filhos com o príncipe Albert. Poucos dias após seu casamento, ela engravidou. O parto aconteceu 3 semanas antes do esperado, e a criança nasceu em 21 de novembro de 1840, quando o médico anunciou à rainha: "Ah, senhora, é uma princesa." Vitória respondeu: "Não faz mal, o próximo será um príncipe." A princesinha foi então batizada de Victoria Adelaide Mary Louisa e seria uma das filhas preferidas de seus pais. Albert tomava cuidados pessoais com a pequena bebê, prestando toda atenção à mãe e assumindo tarefas domésticas que eram comumente atribuídas às mulheres, como o cuidado da filha e da casa. Por outro lado, o nascimento de uma herdeira teve o poder de aproximar mais o príncipe da política, algo que ele sempre ambicionou. Quando Victoria estava grávida, ele a ajudava com os documentos enviados pelo ministério e trabalhava numa escrivaninha contígua à dela. A rainha, que antes se recusava a discutir tais assuntos com o marido, aos poucos foi mudando de opinião. Segundo ele, agora Vitória também está disposta a ceder alguma coisa em meu favor, e eu, tudo em favor dela. Não pense que eu levo uma vida submissa. Pelo contrário, aqui, em que é essa posição de um homem por lei, conquistei uma vida de valor por mim mesmo. Meses antes, ele havia sido apontado como regente do trono caso algum atentado fosse cometido contra a rainha e ela viesse a morrer. Por outro lado, a ascendência que o primeiro-ministro, Lord Melbourne, tinha sobre Victoria era um empecilho às pretensões de Albert. Sem o conhecimento da esposa, o príncipe mandou seu secretário, George Anson, procurar o candidato do partido Tory, Sir Robert Peel, que desistiu de assumir o ministério anos antes por causa de seus desentendimentos com a rainha. O assunto discutido foi a questão das damas de companhia de Victoria. Da primeira vez, a soberana se recusou a mudar seu séquito, composto por mulheres ligadas ao partido Whig. Albert então aconselhou Peel a ser mais gentil dessa vez, levando em consideração o estado de tensão de Victoria, que em 1841 já se encontrava grávida de novo. Demonstrando maior sensatez, Sir Robert apenas pediu que a duquesa de Sutherland, a duquesa de Bedford e Lady Normanby fossem substituídas. No mês de setembro, o ministério de Melbourne foi derrubado e Peel foi eleito para o seu cargo. Dessa vez, Victoria nada podia fazer além de se resignar ao resultado e lamentar o afastamento do homem cujos conselhos ela julgou tão importantes nos primeiros anos de seu reinado. A vitória de Sir Robert Peel foi também um sucesso para Albert. Dessa forma, ele se livrava de um grande adversário, ao passo em que insistia com a esposa para que ela não demonstrasse abertamente seu partidarismo, conforme ela havia feito até então. Graças a Peel, Albert teve autorização para assistir às reuniões do conselho privado e os dois compartilhavam muitas opiniões, principalmente quanto à economia e aos gastos e despesas consideradas inúteis. Diante da crise financeira deixada pelo antigo governo, o novo primeiro-ministro conseguiu fazer aprovar uma medida de impostos sobre o rendimento. De sua parte, Albert passou a reorganizar todo o funcionamento do Palácio Real, seus gastos e criadagem. Convenceu Vitória a deixar ele receber em primeira mão as caixas vermelhas que vinham com os documentos do ministério e discutir assuntos particulares com Sir Robert. A rainha, por sua vez, ficou incomodada com o que lhe parecia ser uma usurpação de suas prerrogativas. Ela disse a Lord Melbourne que não gostava disso. Em primeiro lugar, porque não gosto que ele esteja longe de mim, e depois, porque não gosto que ele tome meu lugar na política e nos assuntos gerais do país. Disse que Vitória chorou bastante com a destituição de seu querido Lord M. e escreveu no seu diário que estava infeliz e com o coração pesado.
Futuramente, a rainha se arrependeria de toda essa dependência contraída para com Melbourne, mas em 1841 sua partida lhe deixou bastante abalada. Por outro lado, sua relação com Sir Robert Peel era mais fria. Apenas com a intervenção de Albert é que ela foi gradualmente quebrando o gelo entre si e o novo primeiro-ministro. O próximo passo para o príncipe ter completa ascendência sobre a esposa seria o afastamento da baronesa Lersen, por quem ele nutria pouca estima. Além de ser a controladora da bolsa privada da rainha, ela também se tornou responsável pelo quarto das crianças. Albert achava a baronesa uma mulher tola e tinha constantes atritos com ela. Para desafiá-la, ele se aproximou cada vez mais da sogra, a duquesa viúva de Kent, promovendo sua causa junto à esposa. Enquanto isso, uma nova gravidez de Victoria avançava. Em 9 de novembro de 1841, ela deu à luz um bebê gordo e sadio, batizado de Eduardo, em homenagem ao avô paterno. Todavia, a rainha adquiriu depressão pós-parto, sentindo-se fraca, deprimida e com problemas para dormir. Para sanar a melancolia da esposa, o príncipe a levou para uma temporada em Claremont, mas tiveram que interromper a viagem quando foram avisados de que a pequena Vicky não estava bem. O quadro febril da princesinha já se arrastava há alguns meses e o pai culpava a baronesa Lersen pelos problemas desencadeados no quarto das crianças. Durante o trajeto de volta a Windsor, os dois permaneceram em completo silêncio até que o coche parou nas portas do castelo e eles então subiram correndo para o quarto da filha. O que viram ali lhes deixou chocados. Os olhos da criança estavam bem fundos e ela estava muito magra, balbuciando poucas palavras na tentativa de esboçar um sorriso para os pais. Albert então se virou para Victoria e disse que isso era realmente maligno, culpando a esposa, Lersen e a criadagem pela iminente morte da filha. Diante dessas acusações, a rainha reagiu com indignação. Ela se defendeu dizendo que sempre deu amor e atenção à criança, tanto quanto seus afazeres reais lhe permitiam. Além disso, a soberana falou a Albert que ele tinha, na verdade, uma visão distorcida de sua amizade com Lersen e o chamou de invejoso e ambicioso. Quando a raiva da rainha atingiu seu ápice, ela lamentou pela primeira vez ter se casado com um primo. Estarrecido diante daquela cena pública, transcorrida na presença da criadagem no quarto das crianças, Albert se retirou para os seus aposentos, murmurando que precisava ter paciência. Durante vários dias, ele e Victoria ficaram sem se falar. A rainha queria que o marido se desculpasse com Lersen e pediu ao barão de Stockmar que agisse como um intermediário. De sua parte, o príncipe obrigou a esposa a escolher entre ele e a baronesa. Ele escreveu para Stockmar, dizendo que Lersen é uma intrigante louca, vulgar, estúpida, obcecada com ânsia de poder e agora se vê como uma semideusa, e quem não a reconhece como tal, como um criminoso. Eu, por outro lado, considero que Victoria tem por natureza um bom caráter, mas desvirtuado com uma criação errada. Não haverá nenhuma melhoria enquanto Victoria não enxergar Lersen como ela realmente é, e rezo para que esse dia chegue. O príncipe estava com ciúmes e não fazia a menor tentativa para acalmar a esposa, que ainda sofria as consequências de seu estado de depressão pós-parto. Disse-lhe que o Dr. Clark havia intoxicado a criança com calomelano e a fez passar fome. Num gesto intempestivo, simplesmente lavou suas mãos e mandou Victoria levar embora a criança e fazer o que quisesse, e se ela morresse, ela ficaria com isso em sua consciência. A rainha chorava e pediu desculpa pelas coisas que tinha dito quando estava com raiva. Por fim, acabou se submetendo à vontade dele e prometeu controlar mais o seu temperamento. Graças à providência, a princesa Vicky aos poucos se recuperou, para a alegria de sua família.
A baronesa Lersen foi então substituída por Lady Littleton. Em 25 de julho, Albert demitiu a antiga governanta sem consultar a esposa. O príncipe informou a rainha de que a baronesa ficaria fora por apenas 2 meses, ao que Vitória concordou. Desde a sua infância, quando vivia trancafiada no palácio de Kensington, apenas na companhia da mãe e sufocada por um sistema de educação bastante severo, Lersen era o seu único conforto. Assim que se despediram, a rainha se sentou ao piano e controlava a vontade de chorar enquanto tocava uma melodia. Mais tarde, ela escreveu em seu diário: "Fiquei bastante desconcertada e abatida com o acontecido e, naturalmente, a ideia da separação próxima de minha querida Lersen, que tanto amo, me deixou muito triste." No dia 29, a baronesa partiu definitivamente para a Alemanha. Nunca mais retornou e viveu o resto de seus dias sozinha, sustentada por uma pensão paga pela rainha. Com sua mudança, Albert já não tinha mais rivais que pudessem disputar sua influência junto à esposa. Ele não só passou a ter as chaves das caixas de documentos de Vitória, como também se tornou controlador de suas finanças e teve acesso aos ministros. Decidido a inaugurar uma nova fase na monarquia britânica, começava assim o reinado do rei Albert. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Sigam nossa página no Facebook, Tudor Brasil, e nosso perfil no Instagram, @TudorBrasil. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Não esqueçam, por favor, de curtir nosso canal e apertar o sininho para receber as últimas novidades. Até mais!